Muito boa noite a todos, graça e paz, prazer mais uma vez estarmos aqui para pensar sobre esse tema tão importante que envolve a lei e a graça nas Escrituras. E a gente pode dar uma olhada com mais detalhes na lei, no Antigo Testamento, a questão da Torá em si, da instrução, do seu sentido, sua função, seu contexto, né, histórico, cultural, e como é que a gente observa a realidade da diretriz divina no Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, a mão estendida da graça de Deus como um elemento que está junto. E aí, a gente agora vai entrar no Novo Testamento e, claro, a gente começa prestando atenção ao que nós encontramos em Mateus, especialmente no Sermão do Monte, no capítulo 5, quando nós vamos ver como é que Jesus vai tratar essa questão da lei. A gente deve se lembrar aqui que Mateus de 5 a 7, o famoso Sermão do Monte, quando nós temos Jesus ensinando e falando das bem-aventuranças ou as felicidades, como aparece ali, né? A palavra hebraica ashrei, que aparece traduzida para o grego como makarios, que tem o sentido de alguém que não só está feliz e satisfeito, mas que também é bem-sucedido. E claro, se você está pensando em alguém que está se apresentando como Messias, como rei davídico, e ele começa a dizer que bem-sucedido e feliz são aqueles que todo mundo já certamente vai ter uma expectativa de que eles vão fazer alguma coisa para derrubar o poder do Império Romano e restabelecer o reino de Davi. E aí Jesus começa a dizer uma série de coisas que o pessoal fica pensando, mas que história é essa de bem-aventurados que choram, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça? E aparece uma série de elementos ligados à proposta do reino. E aí Jesus vai dizer na sequência, né, que quando a gente tiver essa incompreensão do sistema que envolve tanto os religiosos como esse mundo pagão, como é que a gente reage diante dessa intolerância? Que tipo de reação o povo de Deus tem que ter diante desse cenário ameaçador? A resposta de Jesus é ainda mais impressionante. A grande postura, entre aspas, de contra-ataque daqueles que são do reino, são ser sal da terra e luz do mundo. E curioso isso, né? Para o pessoal que estava acostumado a pensar que a gente resolve o problema dos romanos com espada, né? Quem sabe até cortando a orelha, a gente resolve isso de uma outra maneira, porque você sabe que no mundo a gente resolve as coisas com política, com dinheiro ou com arma, né? Jesus tem outras ideias. E aí ele diz, olha, diante disso vocês têm a função de fazer diferença pela qualidade de vida semelhante ao Pai, né? Por isso que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, quer dizer, aqueles que fazem paz entre Deus e o homem e paz entre as pessoas, eles são chamados filhos de Deus, ou seja, eles têm a cara do Pai, são semelhantes a Ele. E nesse sentido, diante do mundo que se corrompe em função da realidade entre as pessoas, nós devemos ser sal da terra. E se o sal perde o sabor, quando esses que são discípulos de Jesus não têm diferença substancial, será que dá para restaurar? Não serve para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens, né? É muito possível que o sal que estava sendo pensado aí tenha a ver com o sal do Mar Morto. Porque o sal do Mar Morto ele tem mais de 30 componentes químicos diferentes e ele é uma pedra branca que parece sal normal. Só que você acaba o cloreto de sódio e fica a pedra branca sem sabor nenhum, né, que tem outros componentes. E quando nos lugares mais frios, como em Jerusalém, por exemplo, que chega a nevar e fazer até temperatura negativa, esse sal é jogado também para as pessoas pisarem aquele sal que não tem mais gosto. Então a gente pode
ter uma perspectiva do que acontece aqui. E aí Jesus dá a proposta do que envolve as pessoas que estão relacionadas com a característica do reino. Eles são a luz do mundo. Se o sal não deixa a sociedade se corromper plenamente, a luz tem uma atitude mais ativa, né? Ela se expande. Não dá para esconder uma cidade que está sobre uma montanha e ninguém também acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, numa casa, né? E ilumina então a todo mundo. Então a função é que com a vida, a postura e a prática do bem dessa comunidade da fé, a gente vai estar iluminando o mundo no sentido bíblico do termo, a semelhança do que a candeia faz numa casa antiga da época de Jesus ali na terra de Israel. E diante disso, então ele vai dizer que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Quer dizer, vocês devem ter essa postura de influência positiva que se propaga como a luz que pode ser vista à distância. Para quê? Para que o bem que você faz, as boas obras que certamente estão relacionadas com as bem-aventuranças, elas sejam vistas. E lembre que Jesus está sempre falando com um pano de fundo dos religiosos de Jerusalém, né, que controlam, uns controlam vamos dizer, o elemento ritual no templo, que são os saduceus, e os outros controlam o entendimento da Bíblia e a interpretação das Escrituras, que são os fariseus. Mas essas pessoas, na sua vasta maioria, que se tornam adversários de Jesus, eles não mostram um comportamento compatível com a proposta de Deus. E então eles estão numa situação de oposição. A vida dos discípulos de Jesus deve brilhar nesse sentido, para que os outros vejam e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então é um elemento muito significativo, né, que aparece ali. E diante desse cenário, a pergunta é: como é que a gente vai analisar a vida dessas pessoas a partir de qual referência? Qual é a discussão? A discussão que se levanta é exatamente sobre a lei. Como Jesus está numa relação de questionamento e de oposição aos pretensos guardiães da lei, a acusação que se levanta contra Jesus, olha, Jesus está indo contra a palavra de Deus. Jesus é um rabino diferente, que surge nesse lugar aqui no fim do mundo, né? A Galileia é mais ou menos o ó do Borogodó, né? Falando no hebraico antigo aqui, né? É um lugar absolutamente desprezível, não é centro religioso de nada. Então, como é que esse indivíduo, que é seguido por uma dúzia de sujeitos que estão cheirando peixe e moram ali numa pequena aldeia junto ao mar da Galileia, como é que ele quer discutir com os doutores de Jerusalém, os que parecem ser os grandes mestres da religião? E então, quando Jesus vai falar sobre o ponto fundamental da discussão, que é uma acusação que se levanta contra ele, é que Moisés diz uma coisa, Jesus diz outra. Aliás, é curioso que talvez boa parte da comunidade religiosa cristã ou evangélica realmente acredita indevidamente que Moisés falou uma coisa e Jesus apagou e falou outra. E de fato, se você pensar dessa maneira, você fala, por que o pessoal haveria de crer em Jesus se a palavra de Deus até então dizia uma coisa e Jesus vai dizer algo completamente diferente? É lógico que o pessoal ia levantar um ponto de interrogação enorme, né? Então, o que ele vai dizer? Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Veja, lei em letra maiúscula. Porque aqui nós temos uma frase que diz respeito às Escrituras. Então, Jesus diz, eu não vim lançar fora, questionar ou tirar a palavra de Deus revelada na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Não, eu não vim. Pelo contrário, em vez de abolir, eu vim cumprir. E Jesus reforça a importância tão clara
das escrituras hebraicas, né, da Bíblia, plenamente inspirada, presente na comunidade até então, dizendo o seguinte: digo-vos a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Tudo se cumpra. É interessante que as versões antigas falam de J, tio, cedilha, né? O pessoal tenta dar uma ajustada para a nossa realidade, mas o que isso significa de fato a gente já vai olhar. E ele prossegue reforçando a importância da Escritura, dizendo: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Reino dos céus é a mesma coisa que reino de Deus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus vai deixar claro que a lei, a revelação divina que nós temos nos 5 livros e na Bíblia como um todo, apesar de você ter toda a Bíblia hebraica, o centro que organiza tudo vem da lei, né? Onde nós temos aí toda a narrativa da criação, da queda, da redenção, da revelação da vontade divina, da libertação. Todos os livros históricos e até mesmo os profetas, eles vão gravitar em torno desse centro teológico maior. Importante perceber isso. Então, tudo que foi direção, orientação, mandamento de Deus lá, não está sujeito a qualquer tipo de mudança. E quem desobedecer terá prejuízo, e quem obedecer será chamado grande. E aí Jesus vai dizer um negócio muito forte, que a gente já vai ver: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A palavra é muito forte. Essa justiça está relacionada com a realidade da lei, e a gente vai ver o que Jesus está querendo dizer com isso. Qual é o enfoque de Mateus? Mateus é o evangelho que está tendo, na sua perspectiva, no seu radar, uma audiência judaica. Então, o que Mateus está com a intenção de deixar muito claro? Está fazendo a conexão de Jesus com Abraão, né? Você vai ver isso na própria genealogia, né? A genealogia de Lucas começa lá atrás, chega até Adão. De Mateus não. Está fazendo a conexão de Jesus com Davi, né? Tanto que você pega a genealogia do capítulo 1, você vai ver que ela tem 42 nomes, 14, 14, 14. Por que 14? Porque David, em hebraico, Dalet, Vav, Dalet, vale numericamente 14. É 4, 6, 4. Então, o número 14 é apresentado ali como referência de 14 genealogias selecionadas, sendo que Davi fecha a segunda e abre a terceira. Tudo com a intenção de deixar bem claro: Jesus é o filho de Davi. Consequentemente, na mesma proposta de fazer essa conexão com o Antigo Testamento, Jesus é o novo Moisés. Por isso que chama a atenção o fato que, se você for ver o texto de Mateus, vai dizer que Jesus subiu a um monte. Quando você vê em Lucas, está dizendo que ele estava numa planície. Aí o sujeito mais desavisado olha e fala: tá vendo? A Bíblia tem erro de geografia. O pessoal lá não sabe se entende direito, porque um fala que é monte, outro fala que é planície. Então, com certeza, né, um não olhou direito o negócio, ou quem sabe a história nem aconteceu, ela foi inventada. A questão é que a palavra oros, né, que na verdade tem a ver com a palavra har no hebraico, ela pode significar uma cordilheira, pode significar uma montanha alta, pode significar uma colina e pode significar uma pequena elevação. Então, quando você está no Mar da Galileia, alguns lugares, inclusive o lugar proposto onde isso aconteceu, é exatamente uma inclinação, né, elevada em relação ao mar, e ao mesmo tempo, na parte de cima, ela é uma planície. Então, na prática, ela é as duas coisas.
Então, como eu gosto de dizer, que a ignorância que astravanca o progresso, né? A pessoa sem ter uma compreensão mais exata se complica, né, no entendimento do texto. Por que aparece dois termos diferentes? Porque Mateus tem uma intenção teológica. Quando ele fala que Jesus está no monte, porque ele quer relacionar o fato de que a última vez que Deus falou de uma maneira determinante foi no monte. Qual? Monte Sinai. Então você tem um Moisés, Jesus. Monte Sinai, monte das bem-aventuranças. Os 10 mandamentos e as bem-aventuranças. A conexão é muito nítida para mostrar para nós que Jesus está falando em sintonia com Deuteronômio 18. O Senhor haverá de levantar entre vocês um profeta semelhante a Moisés. E quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. Então, a autoridade é desse perfil. Então, a conversa é essa. Que tipo de ligação existe entre Moisés e Jesus? Num certo sentido, Jesus é o novo Moisés, falando da parte de Deus com plena autoridade, como falou Moisés. E aí a gente começa a entender o que está acontecendo com mais clareza aqui em Mateus. O súdito do reino é apresentado, como a gente viu, através das suas boas obras que glorificam o Pai, através dele ser sal da terra, que não se corrompe, impede a deterioração, apesar e também pelo fato dele ser luz do mundo, ele é o cidadão da justiça. Jesus fala que a justiça, que já foi aqui mencionada 2 vezes, e da qual seus discípulos devem ter fome, né? Bem-aventurados que têm fome de justiça, e por cuja causa eles sofrem. Lembre que vocês serão perseguidos por causa da justiça. É interessante isso, não é perseguidos por causa da sua identidade religiosa, né? Vocês vão ser perseguidos porque oraram muito. Não, é por causa da justiça. Isso é o termo que aparece. É correspondente à lei de Deus revelada. Então, como é que a gente define o que é essa realidade da justiça e como é que a gente faz essa relação entre Moisés e Jesus? O que está em vista? Estava em foco a ideia errada de que Jesus se opunha a Moisés. Portanto, era natural que muitos perguntassem que relação havia entre a sua autoridade e a autoridade da lei de Moisés. Você vai ver em vários momentos, né, especialmente quando você lê, por exemplo, João, aparece muito isso, essa controvérsia, quando se tenta estabelecer uma oposição e uma distinção e uma tentativa de deslegitimar o que Jesus fala e faz, apresentando um suposto argumento mosaico. E aí a gente vai olhar como é que isso aparece. Porque na sequência, você vai ver uma série de elementos que são fundamentais na prática religiosa do contexto judaico da época e que precisa se definir qual a orientação que a gente deve ter. Então, o que a gente faz? Por exemplo, como é que a gente lida com ira e com a questão de alguém agredir e até matar uma outra pessoa? Como é que a gente faz com o juramento? O que a gente pode dizer sobre jejum? Como é que se faz oração? Então Jesus vai estabelecer um contraponto, uma oposição, na verdade, em relação à prática dos religiosos e também, inclusive, em relação até aos próprios pagãos. Lembra lá da oração, né? Quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os gentios, ou seja, os pagãos. Então, quer dizer, a proposta de Jesus ela é peculiar e ela destoa do que eles estão vendo. Então, para a gente perceber como isso é importante, veja lá a sequência no verso 21. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá,
que quer dizer tolo, né? Louco, mas aqui tem o sentido de herege, né? Condenado, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, ele se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O que a gente percebe aqui nessa colocação de Jesus, que começa a questionar o tipo de mentalidade religiosa que tinha se definido em torno da lei? Nas 6 antíteses, Jesus fala muito: vocês ouviram o que foi dito. No entanto, porém, vou dizer outra coisa. No primeiro momento, a gente lê isso, a gente acha que Jesus está citando o Antigo Testamento. Em alguns casos, a citação bate com o Antigo Testamento, mas não só. Bate com o Antigo Testamento conforme apropriado pela tradição judaica. Por exemplo, Jesus vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Não tem nenhum texto da lei falando que você deve odiar o inimigo. Isso foi desenvolvido depois pela própria tradição. Inclusive, nos escritos do Mar Morto, quando você vê lá o pessoal de Qumran falando, né, dessa questão da guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, aí você tem realmente uma coisa na direção de odiar o inimigo. Aliás, o próprio Antigo Testamento vai dizer coisas muito diferentes. Se você vê o jumento do seu inimigo perdido, você vai lá e levante. O texto famoso de Romanos, que é uma citação do Antigo Testamento, diz que se você tratar bem o inimigo, você vai juntar o quê? Brasas vivas na sua cabeça. Então, qual é a questão? Jesus não contradizia as Escrituras, mas a tradição, a maneira como se apropriaram da lei para fazer dela uma espécie de arcabouço de desenvolvimento religioso que acabou se degenerando numa manipulação da lei para propósito próprio. Por isso que Jesus vai dizer, né, para os seus opositores: vocês estão brigando tanto sobre a importância do sábado, mas se um animal de vocês cair num buraco no sábado, vocês vão dar um jeito de fazer a coisa diferente, porque vai ter prejuízo. Né? Então, a coisa foi numa outra direção. Então, ele não contradizia, não a palavra de Deus que liam, mas a tradição oral dada aos antigos, e que eles tinham ouvido, uma vez que os escribas continuavam ensinando-a nas sinagogas. Você sabe que no contexto judaico tem um grande desafio com o fato, isso começa exatamente com a questão dos fariseus e se desenvolve depois na tradição rabínica, que é a seguinte: como a gente entende que a lei de Deus é referência para a nossa vida, nós temos 2 problemas a serem resolvidos. Primeiro, é entender o texto, é interpretá-lo. E segundo, é praticá-lo. E aí, nessa questão da interpretação do texto, o que aconteceu foi o enfoque razoavelmente literalista, mas com uma ideia que não entendeu muitas vezes o propósito da lei. Os rabinos passaram a fazer comentários da lei e dizer como é que você, além de entender, tinha que praticar isso. Por exemplo, o mandamento da lei dizia: você não pode cozinhar o cabrito no leite da mãe do cabrito, né? O leite da cabra. O que quer dizer isso? Que não deve cozinhar o cabrito no leite da cabra. Mas a tradição judaica depois entendeu que não deve comer cheeseburger, que esse bife à parmegiana que você gosta está fora de cogitação, porque, segundo eles entenderam, não é para comer carne com queijo. É possível que esse mandamento foi dado em função de algum tipo de ritual que os cananeus faziam,
que tinha outro significado e não necessariamente fosse um mandamento de perfil dietético, mas eles entenderam assim. Então, nesse sentido, não só eles entendiam, desenvolver uma preocupação com a lei, de tal forma assim, pode ser que a gente vá falhar em algum detalhe específico da lei, então vamos exagerar nesse cumprimento aqui para não dar nenhuma possibilidade de cometer qualquer falha. Foi uma radicalização de interpretação em muitos casos, né? É como você vê, por exemplo, os judeus religiosos até hoje não podem apertar um botão de um elevador, não podem apertar ou acender uma luz, não pode usar o celular, não pode, porque não acenderás fogo no dia de sábado. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo que ele não pode fazer isso, ele pode pedir para uma pessoa que não faz parte da comunidade para apertar o botão para ele, né? Porque aí ele não está apertando, né? Então, são coisas, maneirismos que se desenvolveram a partir dessa situação. Agora, veja que coisa interessante. Apesar disso, esse tipo de postura literalista e legalista parece uma coisa mais séria de alguém que está querendo cumprir a lei nos detalhes. Mas, na verdade, Jesus vai dizer, olha, não é bem assim, não, vocês estão indo para um outro caminho. Porque o que os escribas e fariseus estavam fazendo, a fim de tornar a obediência mais fácil, era restringir os mandamentos e esticar as permissões da lei. Tornavam as exigências da lei menos exigentes e as permissões da lei mais permissivas. O que quer dizer isso? Aí que está. É a nossa, às vezes, falta de compreensão da realidade da lei. O que a lei de fato apresenta? A lei vai dizer para a gente que você deve o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar não é coisa que surge no Novo Testamento. Está lá no Deuteronômio 6. É derivado do Shema Israel. E dizendo que você deve amar o próximo como a si mesmo. Então, os mandamentos são reflexos disso. Se você não entender a intenção da lei, o fato de você cumpri-la externamente não entende de fato o que está em jogo nessa conversa. Você não foi chamado, né? Olha, o que você vai fazer? Você vai cortar aquela barriga ali. Não, mas como assim? Não, você vai fazer uma cirurgia para salvar uma vida. Ah, então é isso que quer dizer cortar a barriga? Então agora entendi. Então qual é o foco dessa situação? Então, qual era a preocupação? Olha, você não pode, né, matar uma pessoa. Bom, se eu enfiar a faca e o cara morreu depois, não fui eu que matei. Aí é uma outra história, né? Tanto é que eu estava lendo uma vez um material que falava de médicos judeus estritos e religiosos, o que eles podem e não podem fazer. E uma das discussões é se ele pode, por exemplo, fazer a cirurgia no seu pai ou na sua mãe. E aí a discussão não pode, porque aquele que feriu o seu pai e a sua mãe será morto. Não, mas ele está operando, mas está ferindo. Então, como é que vai ser? Então, sei lá, alguém corta, depois o cara mexe, como é que vai? Aí tem toda a discussão, né? Como é que isso? Então, esse tipo de percepção. Jesus inverteu as duas tendências, insistiu que fossem aceitas todas, aí que está, as implicações dos mandamentos de Deus sem a imposição de limites artificiais. Enquanto que os limites que Deus estabelecer às suas permissões também deviam ser aceitos e não arbitrariamente ampliados. Por isso é que Jesus vai dizer o que está por trás, de fato, do mandamento. Aí ele vai dizer, então você acha que não matar é só praticar o golpe? O problema é mais profundo. Por isso que quando a gente vê no ambiente religioso, as pessoas começaram a fazer perguntas, eu posso vestir roupa azul, posso usar, né, o óculos vermelho, posso, né, fazer isso, aquilo, né? Eu posso beber guaraná sem gás, né? Quando começa esse tipo de pergunta, você fala, não, o pessoal está numa outra dimensão, não está entendendo o que está por trás. As perguntas sugerem que o sujeito não entende a razão de ser da lei.
está quase seguindo, como eu estava falando com o Natan hoje, a teologia do Cebolinha, né? O Cebolinha, o que é a lei? É o marido da Lainha, né? Ele não está sabendo absolutamente nada. Vê se o pessoal está acompanhando, se já desligou, né? O negócio está fora de lugar. Então, quando a gente vê não matarás, primeiro, não matarás não quer dizer não matarás pernilongo, né? Significa não cometer homicídio, quer dizer, não cometer assassinato, para entender bem qual é o foco. Os escribas e fariseus procuravam restringir a aplicação do sexto mandamento apenas ao ato do homicídio. Isso é, matar alguém derramando o sangue da pessoa. Se pudessem se esquivar disso, achavam que tinham obedecido ao mandamento. E era isso que os rabinos na época ensinavam. Jesus discorda da maneira como eles lidam com o mandamento. A verdadeira aplicação da proibição era muito mais ampla. Incluía pensamentos e palavras, além de atos. Ira e insulto, além do homicídio. Isso é muito interessante, porque quando alguém lê o Sermão do Monte e observa tudo que Jesus fala sobre aquilo que está por trás do mandamento, que envolve, na verdade, a intenção, que é a raiz do problema, é muita loucura a pessoa ler aquilo e falar, não, graças a Deus, eu vou procurar ser fiel e obedecer a palavra de Deus. Se alguém ler aquilo e entender de verdade, ele cai de joelhos e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou perdido. Como assim? Porque a gente não enfiar a faca em outra pessoa, de modo geral, é razoavelmente fácil. Quer dizer, eu não posso garantir todo mundo, mas de modo geral, pelo menos é mais em contra disso, né? Só que você, né, ficar com raiva do indivíduo e querer que ele se exploda e que ele se arrebente, aí é outra história. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu fui pregar numa igreja em São Paulo, eu deixei o meu carro estacionado perto do metrô. E o meu carro foi roubado. Acho que a pregação estava muito ruim, né? Acho que não funcionou muito bem. E aí eu voltei tarde da noite, fui procurar o carro e vi que não estava, e procurei, rodei, e vi que foi roubado. Quando caiu, né, a ficha, eu entendi que o carro foi roubado, eu pensei assim, puxa, tomara que o ladrão bata o carro e se arrebente. Olha que doideira. Pode uma coisa dessa, né? Vocês não podem convidar esses preletores ruins aqui para falar. E aí, depois eu caí em mim e falei, caramba, né? Aí Deus me fez perder um outro carro, já comecei a me converter razoavelmente, né? Então, quando a gente entende o cenário, a gente vai ver o que significa a ética do Sermão do Monte, e ela vai numa direção muito diferente do que a gente imagina, porque até mesmo na comunidade cristã a gente pensa o seguinte, Moisés trouxe a lei de Deus, essa lei é pesada e difícil, e Jesus facilitou tudo em 3 vezes sem juros e ainda deu um desconto de 20%. É isso que muita gente tem na cabeça. E pasmem vocês, exatamente o contrário. E aí, o que a gente vê? A justiça do reino tem como referência a lei de Deus, a lei revelada a Moisés. A justiça que não é sem parâmetro, não é a justiça subjetiva, não é uma coisa que alguém acha. Ele está conversando em cima da realidade de como é que a gente entende a palavra de Deus revelada lá atrás. Então, voltando, né? Ele vai falar do que? Não vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumprir, presta atenção nessa palavra, e ele reforça a absoluta permanência e valor da palavra de Deus no Antigo Testamento. Você sabe que, historicamente, alguns grupos, por não entenderem isso, cometeram erro, né, de falar, não, olha, o Velho Testamento não serve para nada. O Velho Testamento, inclusive, tem um Deus irado e nervoso contra um Deus muito bondoso no Novo. Então, extirparam o Antigo Testamento. Alguns anos atrás, eu estive em outro país, dando um treinamento, e eu me lembro do líder que estava ali me traduzindo, e ele disse, sabe, eu fico contente de ouvir o que eu vi sobre o Antigo Testamento, que eu sempre li e ficava com raiva, não entendo por que essas histórias estão aí e qual é o sentido delas, até que a coisa começou a clarear e ele foi mudando a sua percepção. E aí, qual é a importância disso?
a lei não é abolida, a lei não é lançada fora, a lei não é diminuída. Jesus vem cumprir a lei, e significa, de fato, que ele nos dá o sentido da lei. Então vamos ver o que significa essa questão do cumprimento da lei. O verbo que é traduzido aqui por cumprir, que é o verbo no grego plerosai, tem o sentido literal de encher. E, portanto, ele indica que Jesus não está revogando a lei, mas o que ele está fazendo é uma exposição correta da lei, e assim ele a cumpre, no sentido de atingir, mediante palavras e práticas, o que realmente a lei está querendo dizer. Onde que ela quer chegar? Qual é o seu propósito? Qual é o seu foco? Então, o que ele está fazendo? Ele rejeita a interpretação superficial da lei dos escribas e a interpreta corretamente. Por isso que a questão que está envolvida entre Jesus e os religiosos é uma questão hermenêutica, é uma questão de interpretação, é uma questão do que significa, de fato, o que a lei está dizendo. Então, o propósito não é mudar a lei, nem anulá-la, mas aqui que está a frase importante para a gente lembrar: revelar a profundidade do seu significado. O que Deus estava querendo dizer com isso. E quando você entende o cenário, contexto cultural onde é que o mandamento aparece, quando você entende que tipo de elemento está por trás de uma ordenança específica, e você percebe o princípio subjacente, você vai ver qual é a finalidade desse texto e por que ele está dizendo o que está dizendo. Então, Jesus afirma a permanência da lei até que seja cumprida, e exige-se, aí que está a questão, que talvez vai ser um pouco pesada para nós, exige-se a obediência à lei dos cidadãos do reino de Deus. Isso é tão sério que aqui você vai poder dar uma olhada, né, o que Jesus realmente disse. Ele diz que não vai cair da lei, não vai ser tirado nem a menor letra, que é um iod, que é aquela vírgulazinha ali que ocupa meia linha, né, é a menor letra do alfabeto hebraico, e não vai falhar nenhuma diferença entre uma letra e outra. Está vendo? As duas letras ali são muito parecidas. Uma chama-se Beit, a outra chama-se Kaf. Qual é a diferença? O Beit tem um dentinho a mais. Esse tipo de diferença que Jesus está dizendo que não vai cair da lei, que não vai falhar da palavra, nem o menor traço. Então não há dúvida. Esses dias eu estava conversando com o pessoal e alguém me disse, não, que eu via um grupo de teólogos aí dizendo que eles não seguem um livro, eles seguem Jesus. Eu falei, mas como? Jesus aparece no quarto para eles e fala as coisas? De onde é que eles arrumam? Ou será que é um outro indivíduo chamado Jesus que apareceu e está dando instruções, né? O Antônio Jesus da Silva, não sei. E o curioso é como é que alguém pode ter acesso ao que Jesus tem a dizer sem considerar o que está deixado para nós, a partir dos apóstolos, como palavra de Jesus. E a maneira como Jesus lida com a Escritura está muito clara aqui. Não vai ficar fora absolutamente nada. Nenhuma diferençazinha entre uma letra e outra. Então, nesse caso, a palavra de Jesus é muito clara que a lei permanece. E aí, a gente então prossegue e vai. Por que a ênfase na lei? Contra o que Jesus realmente está falando. Mais uma vez, para a gente lembrar, né? Quem desobedece os mandamentos, ensina os outros a fazer isso, uma indireta direta para os fariseus e religiosos da época, ele é menor no reino dos céus, e aquele que pratica e ensina é grande no reino dos céus.
o que acontecia? A gente acha que jeitinho é coisa de brasileiro, que nós somos os grandes, né, inventores e criadores desse negócio. Meu amigo, esse negócio de jeitinho é antigo, né? Aliás, em hebraico tem até o verbo dar um jeitinho. A gente diz lehistadeira. Lehistadeira. Eu preciso dar um jeitinho agora. Então fique sabendo que a gente chegou atrasado. Quer dizer, a gente também faz isso além do jeitinho, né? Agora o atraso não sei se foi a gente que inventou, mas vamos lá. Os fariseus contentavam-se com uma obediência externa e formal à lei. Era a conformidade rígida à letra da lei, sem dar atenção à intenção das palavras. Jesus, então, vai ensinar que as exigências de Deus são muito mais radicais. A justiça que agrada a Deus é uma justiça interna, de mente e de coração, e ela alcança as nossas motivações. A gente sabe muito bem disso, né? E muita gente, no envolvimento com a religião, é um movimento de formalidade. O sujeito vai à igreja porque a calça dele é crente, a calça vai sozinha, né? Já está indo. Se ele não for, ela aparece lá, que está acostumada e conhece o caminho, né? A pessoa faz isso porque ele tem amigos no lugar, porque ele tem outras coisas em mente, mas não tem aquele desejo de fato de obedecer a Deus. Então Jesus rejeita a tradição religiosa e não a lei. E aí nós vamos ver como é que Jesus faz a hermenêutica da lei. Como nós mencionamos, você tem 613 mandamentos contados pela tradição judaica em toda a Torá, que estão devidamente resumidos nos 10 mandamentos. Então Jesus vai dizer o quê? Que todos os mandamentos da lei, em última instância, eles têm duas direções muito claras. Uma é, ou ele é uma forma de amar Deus, ou é uma forma de amar o próximo. Então, se alguém não entende qual é a razão de ser do mandamento, essa pessoa não está sintonizada com a vontade de Deus. E nesse sentido, né, literalmente, Mateus 22 diz que os mandamentos estão pendurados nesses dois. Quer dizer, eles gravitam, eles estão girando em torno desses dois princípios, né? Vocês conhecem a história daquele indivíduo que passou no sinal vermelho e chegou lá na frente, né? O guarda parou ele e ele falou: que negócio é esse? Por acaso você não viu o sinal? Ele falou: o sinal eu vi para o guarda, eu não vi foi o senhor, né? Então a coisa é mais ou menos essa, né? A gente faz e obedece uma coisa sem qualquer intenção, entendimento e disposição. Aliás, eu pessoalmente acho que se a gente for sincero e verdadeiro e começar a ler a Bíblia e lidar com ela de verdade, a primeira coisa que acontece é a gente levanta uma série de dúvidas e perguntas e questionamentos. Por isso que eu não acredito em crente sossegado que nunca tem crise, nem dúvida e nem problema. Todo mundo que se converte de verdade fica doido. Amém, irmãos? Né? Todo mundo que, porque você entra numa crise, você vê a sua realidade, vê a vontade de Deus, vê uma série de textos. Então eu fico assim olhando a sinceridade das pessoas. Escuta, mas eu estava lendo um negócio lá, não é possível. Como assim? Por quê? Agora, quando o cara não está nem aí, ele nunca se importa, porque ele está querendo ver se o Farroupilha vai ser derrotado pelo Grêmio. Essa é a grande preocupação dele, né? Se não vamos mudar de assunto, estamos entrando nas questões religiosas, é mais complicado aqui. Então, a gente entende, o foco está aí. Mas, ao mesmo tempo, é curioso. A gente entende o foco, agora você entende a razão de ser do texto de Mateus 5,20. Lembra lá que a gente falou? Se a justiça de vocês não exceder, não ultrapassar dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Por quê? Porque a ideia é a seguinte: se vocês de fato estão no reino e entendem a intenção da lei, a expectativa que Jesus tem dos seus discípulos é que eles vão manifestar a vontade de Deus expressa na lei na vida deles. Porque a última coisa que os fariseus e escribas fazem é obedecer à lei.
Eles obedecem à letra da lei, manipulada com uma outra intenção que não é a vontade de Deus. Então, curiosamente, o que Jesus está dizendo é que só os discípulos dele que estão sintonizados com a realidade do reino é que entram no reino dos céus e que tem uma justiça que ultrapassa a suposta justiça dos religiosos que são teoricamente guardiães da lei. Acho que é melhor a gente mudar e começar a falar do Salmo 23, né? A coisa está ficando complicada para o nosso lado aqui. Mas, ao mesmo tempo, depois dessa conclusão do valor, da importância, da centralidade do valor, e a ideia é, Jesus está totalmente alinhado com Moisés, por isso que ele vai, por exemplo, em João, rebater os seus opositores, vai dizer, se vocês ouvissem a Moisés, ouviriam a mim. Vocês estão seguindo outras coisas, estão seguindo a tradição de vocês, que vocês desenvolveram e criaram. Mas quando a gente vai continuar lendo o Novo Testamento e chega, especialmente nas cartas paulinas, a gente fala, peraí, eu não estou entendendo direito. Então, qual é o problema da lei? Porque muitos lugares do Novo Testamento parece criticar a lei, até parece que a lei está numa relação de oposição em relação à graça. Preciso de ajuda aqui urgente, que lá não está ligada a tomada e o computador está acabando aqui. Está vendo? Que não seguiu a lei aqui. Não está na tomada, ela está solta. Vamos ver se conseguimos resolver, que estamos com alguns poucos porcentos aqui. Só tem 10% em homenagem aos 10 mandamentos, né? Eita, então caiu daí, desculpa. Quando eu puxei, caiu. Obrigado. Falha técnica aqui da minha parte. Então vamos lá. Agora tá ok. Então veja só. Se, de um lado, a lei tem a sua importância e relevância tão grande, ao mesmo tempo, o Novo Testamento vai ter uma preocupação enorme com uma coisa chamada legalismo, que é uma atenção muito extrema na lei e que aparece nos contextos, inclusive, que não tinham a ver diretamente com a realidade dos fariseus, mas que tinham uma influência desse tipo de... Então veja Colossenses, por exemplo, quando Paulo escreve para essa carta de uma igreja gentílica, ele diz, portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas, os dias de sábado, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntos, efetua o crescimento dado por Deus. E prossegue, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Então veja que o legalismo que a gente escuta e ouve, a gente pensa que isso é um problema exclusivo da tradição judaica. A gente imagina que a questão do farisaísmo foi uma coisa que aconteceu no ambiente judaico por causa das características dele. Mas, na verdade, o que a Bíblia revela para a gente, que da mesma maneira como o próprio Antigo Testamento revelou a palavra divina, mostrando a vontade de Deus e a graça de Deus e aquilo que é verdadeira espiritualidade e a religiosidade
daqueles indivíduos se perdeu, esse tipo de vírus, esse tipo de inclinação complicada, porque na verdade o legalismo é uma maneira humana, antropocêntrica, de fugir do amor de Deus e de produzir verdadeira espiritualidade. Você desloca o que é importante e começa a substituir por coisas que mostram que a pessoa não tem a sua relação com Deus realmente definida por uma relação pessoal, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, como se deveria ser. E entre os colossenses, mesmo sendo, lá pelo contrário, a coisa foi uma coisa mais complicada, que juntou um misticismo complicado com o legalismo. E o legalismo produz o quê? Uma preocupação indevida com coisas secundárias e desnecessárias e que enche uma pessoa de medo de coisas desse tipo, e ele fica apavorado. E eles até diziam: se você não fizer tais coisas, os espíritos elementares vêm puxar o seu pé de noite, vêm complicar a sua vida, e virou um caos. Então, nesse cenário, de maneira semelhante, Paulo vai falar do assunto em Gálatas, né, que é na verdade, a sua primeira carta. Possivelmente, há uma discussão se é a primeira ou depois, mas uma das suas primeiras cartas. E aí o que acontece? Eu acho muito curioso, se você olhar bem a carta aos Gálatas, lá você tem um problema de falta de obediência a Deus. Você tem o que é chamado de uma postura de anomismo, né? Existe lá as chamadas obras da carne em Gálatas 5. E ao mesmo tempo em que esse pessoal está com uma espiritualidade defeituosa, eles estão num legalismo. Parece que uma coisa é oposta à outra, mas não. Elas são sintomas da mesma doença. Então, o que ele diz? Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Paulo bate forte dizendo: olha, o que acontece em Gálatas? Esses gentios se convertem e aqueles que estavam na comunidade da fé, que eram de tradição judaica, falaram: não, antes do indivíduo poder crer no Messias de Israel, ele tem que se tornar um judeu religioso como nós. Então, todos os elementos cerimoniais e até de característica cultural da tradição judaica começou-se a exigir deles. É curioso que essas coisas Paulo não tem nenhum problema quando elas fazem parte da tradição de fé e cultural de um judeu. Por exemplo, Timóteo se converte e Paulo manda ele se circuncidar, até porque ele haveria de testemunhar no próprio ambiente judaico. Mas, quando os Gálatas acham que eles vão ganhar algum ponto diante de Deus porque estão fazendo a circuncisão, Paulo diz: ó, de jeito nenhum, vocês não podem fazer isso. Se vocês estão fazendo isso, vocês não entenderam nada. Então, nesse cenário, a gente então vai ver como é que Paulo vai lidar com a questão da lei. Olha só o que Romanos 7 diz. Diremos então: a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. O que Paulo vai deixar claro? A mesma palavra que está em sintonia com o que Jesus diz. Na lei não tem problema nenhum. A questão é que ela é boa, é santa e justa, ela é a referência devidamente entendida da vontade de Deus,
O problema, qual que é? O problema é você. O problema é você e eu. Jogar você no mato, o mato devolve, não quer. Porque você está cheio, né, de situações que, pelo fato da nossa condição pecaminosa, a lei acaba, como resultado, apenas ressaltando essa realidade. Ela revela quem nós somos. Então, o que a gente vai descobrir quando a gente estuda Romanos e Gálatas, conforme Paulo? A primeira coisa importante, a lei não pode justificar nem salvar. Qual é a diferença que os fariseus e a tradição rabínica desenvolveram teologicamente? Porque os dois movimentos, na verdade, são semelhantes e paralelos. O que foi feito? Na tradição rabínica, entendeu-se que a lei, ela é uma referência de comportamento que, se alguém a pratica, ele vai ser considerado tzadik, considerado justo diante de Deus pela prática do mandamento. E como é que a gente faz para conseguir fazer isso? Você tem que baixar a vara para saltar, né? Você sabe como é que funciona. Toda a igreja legalista, ela vai ter que colocar a coisa de um jeito que você consiga, entre aspas, cumprir. Porque se você coloca a vara na altura que Jesus colocou, aí a gente para de conversar e muda de assunto. Essa é a questão. Então, a lei nunca foi capaz de justificar nem salvar, mas na tradição rabínica ela desenvolveu esse tipo de procedimento. Por isso que tem meios de fazer com que o indivíduo acredite que ele obedeceu o mandamento. A gente vai ver isso com clareza quando Paulo conversa com a tradição judaica em Romanos capítulo 4, ele vai dizer o quê? Pessoal, vocês não leram a Bíblia direito? Vamos abrir a Torá? O que está escrito lá? Que não é possível que alguém seja considerado justo pela prática da lei, porque o primeiro que foi considerado justo, chamado de justo na Bíblia, foi Abraão. Ele foi considerado justo. Quando? Antes de ser dada a lei. Antes de haver circuncisão. Então fica claro que Deus chamou de justo aquele que cria na promessa e na esperança de redenção. Então a ideia é muito clara, que a pessoa só pode ser salva pela fé, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A salvação no Antigo Testamento é pela graça, como também no Novo. Por isso que o pessoal, eu não entendo como é que Davi fez o que fez e Deus o perdoou. Como é que a gente vê o que aconteceu com tantas pessoas lá, né? Por quê? Porque a graça de Deus esteve presente na história. Nós vamos descobrir também que a lei cerimonial não é exigida dos gentios. O Novo Testamento deixa claro isso. Nada dessas coisas, pelo contrário, Paulo bate firme. A lei cerimonial, como nós vimos ontem, lendo Hebreus, cumpriu-se em Cristo. Então não faz sentido querer praticar isso. E vamos ver isso com atenção. Na sequência, nós, num certo sentido específico, não estamos debaixo da lei. Isso não quer dizer que não tem princípio, não tem lei nenhuma, vamos já ver, e sim da graça. O que quer dizer, então, essa frase? Nós não estamos sob a lei. Em que sentido? Não é que não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses, agora não está valendo mais. O Velho Testamento é a lei, então, meu amigo, tudo que não tiver explícito no Novo está liberado. Não é essa a ideia. Nós não estamos sob a lei no sentido civil e judicial. Por quê? Porque nós estamos sob o período da graça de Deus em que o Evangelho atinge todos os povos, raças, tribos e nações. Nós não estamos sobre a gerência da lei conforme dada a Israel naquela situação. Nós não estamos sob a lei no sentido religioso e cerimonial, que ela apontava para o Messias, foi cumprida em Cristo, não estamos presos à ordenança de cerimônia, mas estamos aí sob a graça do Evangelho. E não estamos sob a lei quando se fala no sentido moral, no sentido que se somos de Cristo, não estamos agora sob a sua condenação.
Estamos cobertos pela graça de Cristo. Então, por que eu não estou debaixo da lei no ambiente civil judicial? Porque eu não estou na teocracia de Israel do Antigo Testamento. Então, a teocracia de Israel do Antigo Testamento dizia coisas do tipo: a feiticeira não deixarás viver. Bom, nós temos a lei de Deus, a palavra está aqui. Então, agora, as igrejas evangélicas de Juí vão se reunir aqui e vão ver. A gente procura todo mundo que tem algum tipo de envolvimento com feitiçaria. Não é essa a proposta estabelecida. Nós não estamos nesse mesmo tipo de regime. A questão cerimonial é facilmente compreensível. E no sentido moral, aí sim está muito claro para a gente que ainda que os princípios morais e teológicos da lei tenham importância e relevância, nós não estamos debaixo da sua condenação, porque Cristo não só cumpre plenamente as exigências da lei, e a condenação da lei cai sobre ele e a sua justiça é transferida a nós, e nós não estamos debaixo da lei porque fomos cobertos pela graça de Cristo. Mas isso não quer dizer que a gente, que são os dois grandes problemas de pessoas que se apropriam do Antigo Testamento sem entender e começam a praticar cerimonialismo, ou até mesmo a tentar construir um tipo de sociedade baseado literalmente naquelas realidades que não estão levando em conta a revelação progressiva. E do outro lado, pessoas que dizem: olha, em Cristo o que vale é só o amor, não tem mais nenhum tipo de lei, porque nós estamos na graça, não tem lei nenhuma. Não é esse o sentido. Com certeza, o Novo Testamento não ensina esse tipo de atitude. Então, diante desse cenário, a gente pergunta: o que Jesus espera dos súditos do rei? Como fica, então, a questão da lei? E aí a gente vai compreender aquilo que aparece como desfecho para nós. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Como é que isso funciona? Esses discípulos de Jesus, eles é que devem mostrar a justiça da lei. E aí agora a gente vai ver que conexão extraordinária nós vamos ver no Novo Testamento. É a obediência profunda, a justiça que vem do coração e que só é possível naqueles em que o Espírito habita. Isso que é impressionante. Veja que quando você tem uma pessoa que tem a lei sobre ela, que é recebida a contragosto, como uma ordem que a gente foi obrigado a cumprir, a pessoa faz o possível, Eu tenho conversado com muita gente na minha vida que diz o seguinte: não, mas e se eu fizer isso, se eu for num lugar e beber, mas não me embriagar, eu vou ser condenado? E se eu for lá em tal ambiente, mas não entrar de cabeça, só ficar ali, tudo bem? Você vê que a cabeça da pessoa é quão mais longe de Deus eu posso ir e ainda assim não ter nenhum prejuízo. É uma cabeça totalmente desorientada, Quando a pessoa é atingida pela graça de Deus, porque a justiça que vem da graça, ela é irmã da gratidão, Ela é uma vontade de agradar a Deus, porque Deus amou e perdoou. O que essas pessoas fazem? O que os cristãos verdadeiros na história fizeram? Eles entregaram a vida para o Evangelho. Às vezes a pessoa não sabe, não, me diz uma coisa, você acha que o cara é fiel mesmo quando ele entrega o dízimo? Que dízimo? Você acha que você entregou o dízimo, pagou a mensalidade do Clube Celestial, que eu vou bater palma e dar uma estrelinha para você? Você ficou maluco? Que história é essa? Quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O dízimo é uma maneira de contribuir para a expansão do reino de Deus. Você acha que você paga a mensalidade do Clube Celestial, lê um salmo antes de dormir e aparece na igreja no domingo que você é o grande rei da cocada preta evangélica? Você ficou doido. Quando alguém realmente é atingido pela graça e pelo perdão de Deus e ama a Deus, essa pessoa quer abraçar o mundo, quer evangelizar o planeta, quer servir a Deus de maneira plena.
ele se entrega. Por quê? Porque a coisa veio do coração. Ele troca os sonhos dele pelos sonhos de Deus. Porque o Espírito é que causa isso. E aí, é por isso que a entrada no reino é impossível sem a justiça superior à dos fariseus. Essa justiça é evidência da verdadeira fé. Porque o que acontece? Agora a gente volta lá para a lei lá atrás. Como e quando que a lei foi dada? Lá no Sinai para Moisés. Onde é que a lei foi dada? Nas tábuas. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O que deve ter sido aquilo? Uma doideira. Fico pensando às vezes como é que foi esse negócio. Imagina só a experiência dessa glória divina. Pois é, agora o que a Bíblia diz? Que essa lei que foi colocada lá, a partir da nova aliança profetizada em Jeremias 31, agora a lei que estava lá foi escrita em tábuas de carne no coração. Quando alguém entra no reino e tem nova vida, surge uma coisa que não existia antes: a vontade de agradar a Deus. Por isso que a gente fica doido. Porque você é ruim, você não vale nada, e Deus mesmo assim gosta de você, né? Você é frágil e limitado, e aí você começa a perceber: caramba, eu agi, eu pensei, eu reagi dessa maneira, mas eu tenho vontade de agradar a Deus. Como é que eu lido com essa situação? E surge esse santo conflito, que é um caminho por meio do qual Deus vai dando um jeito na gente, na nossa jornada. Então, 2 Coríntios 3:3 fala das leis em tábuas de carne. Hebreus 8:10, leis na mente e no coração. Olha lá, Romanos 13:8, quem ama o próximo, esse cumpre a lei, porque essa é a realidade. Então vamos ver, né, no desfecho aqui, Hebreus 8. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, fazendo o contraste, né, da aliança sinaítica mosaica com a nova aliança, que é, digamos, a aliança ligada à lei versão 2.0. É o upgrade aí da aliança. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Olha que bonito, serei o seu Deus, o Deus deles, eles serão o meu povo. E lembre-se, isso vai acontecer num contexto de Israel mesmo, mas Israel tem a função sacerdotal que exerce na história de ser bênção para as nações, desde que Deus falou lá para Abraão. Então essa oliveira vai ter o enxerto de gente de toda a terra. E mesmo assim, eles demoram para entender isso, até que na redenção final você tem o corpo de Cristo completo, com judeus e gentios alcançados pelo Deus de toda a graça. Por isso, olha que coisa: ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Essa é a diferença que você percebe na pessoa que, de fato, recebeu o Espírito e está em sintonia com a vontade de Deus, essa questão que ela busca conhecimento de Deus espontaneamente, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. E nesse sentido, Deus não está deixando de lado a aliança com Noé. Ela permanece do jeito que ela estava. Ele nem está refazendo a aliança davídica. Ele está falando da nova aliança, que tem conexão com a aliança mosaica. Por isso ele diz, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, essa aliança específica, que se tornou antiquada, envelhecido, está a ponto de desaparecer. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe a ler com atenção a palavra divina, a entender a profundidade, o valor, tudo que está envolvido na lei,
entender o desafio, né, que a gente talvez não imagine isso, né? Bom, Jesus facilitou para a gente que Moisés tinha deixado difícil. Sinto dizer que, na verdade, a exigência para nós vai muito além do que a gente imagina, e graças a Deus pelo poder do Espírito e da graça que permite que essa realidade de Deus se torne em nosso coração, e um milagre extraordinário, né? Eu me lembro da história tão impressionante daquele irmão moraviano, que eu descobri que seria muito importante evangelizar um contexto onde o pessoal era de maioria islâmica e não havia condições dele ir para lá. Aí ele teve uma ideia. Havia a possibilidade de você resgatar um cristão, alguém que foi escravizado e que estava lá, e você podia se oferecer para ficar no lugar do indivíduo. Aí eles liberavam a pessoa e ele ia para lá no lugar. Então ele foi para lá para fazer da sua vida alguém que ia ser escravo para sempre, com o único objetivo de proclamar o Evangelho de Cristo. Isso nenhum tipo de lei é capaz de fazer. Só o poder do Espírito de Deus com a vontade divina em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Gostaria de perguntar, tem alguém aqui que tem alguma pergunta relacionada ao tema? Em determinado momento, uma vez, o professor e doutor Carlos Augusto Vailate fez uma afirmação em uma aula. Ainda dentro deste contexto de lei, ele disse que Jesus era fariseu. Eu gostaria que o professor comentasse sobre, por gentileza. Essa discussão e sugestão, ela tem um lado que a gente deve levar em consideração e tem um outro lado que a gente deve questionar. O testemunho dos evangelhos mostra que Jesus aparece como uma espécie de rabino independente. Jesus não faz parte de nenhum tipo de confraria. É verdade que as evidências estabelecem nitidamente que Jesus está agindo em função do que se espera da tradição judaica de modo geral. Tanto é que, por exemplo, quando ele vai iniciar seu ministério aos 30 anos, era isso que se imaginava. Você não tem a expectativa de alguém, no contexto judaico da época, comece a ensinar antes dos 30. Então faz sentido, Jesus faz isso. Jesus, no Shabat, está na sinagoga, ele vai ler a palavra divina. Os judeus têm uma maneira de organizar os seus cultos, que permanece até hoje, de dividir o estudo da lei em 52 parashot, que são leituras da lei dividida em 3, 4 capítulos, acompanhadas de textos, que cada um desses textos é chamado a Haftarah, que acompanha. Então, por exemplo, quando Jesus está na sinagoga lá em Nazaré e abre Isaías 61, ele está lendo, digamos, a Haftarah, ligada à Parashá da semana. E então você vê Jesus se encaixando bem nesse cenário como um todo. Aí, o que acontece? Nos dias de Jesus, a gente tem o quê? Os saduceus, que estão ligados principalmente ao templo, e são gente, digamos, uma casta religiosa superior, e que controlam toda essa questão litúrgica e cerimonial. Os fariseus são aqueles que se dedicam ao estudo da lei e à interpretação da lei. E a gente ainda tem os chamados essênios, ou judeus do deserto, que são tanto quanto apocalípticos e que estão decepcionados com a religião instituída, né? E outros grupos que não são assim tão ligados muito especificamente à religião, mas que têm desdobramentos, como os zelotes, que são, né, revolucionários que querem acabar com a presença romana. O que o pessoal percebe é que a maneira como Jesus fala, como ele responde, como ele cita as escrituras, de todos os grupos é mais parecida com a dos fariseus. É esse o sentido. Mas daí você concluir e dizer que Jesus era um fariseu,
aí você já ultrapassou uma realidade que vai, digamos, além das evidências. No passado, por exemplo, teve gente que sugeriu outra coisa, que Jesus era tipo um essênio, né? Que o pessoal de Qumran era parecido com Jesus e depois isso perdeu um pouco de força e mais recentemente o pessoal tem enfatizado esse aspecto, tentando que Jesus é um fariseu. Eu acho muito improvável que você possa dizer, se você chegasse para um fariseu da época e falasse: você conhece o Rabi Yeshua lá da Galileia, que anda falando lá nos povoados, então ele é do grupo de vocês? Eu duvido muito que o fariseu fosse dizer: ah, sim, claro, ele está com a gente aí e tal. Pensa um pouco diferente, mas tudo bem. Eu acho que não, até porque Jesus destoa, né, muito, e grande parte dos seus conflitos é com os fariseus, o que sugere uma proximidade, mas ao mesmo tempo um distanciamento bastante significativo. Então, acho que depende do que a gente quer dizer, não dá para fechar dessa forma, não. Boa noite, pastor, tudo bom? Ainda nesse tema sobre os fariseus, nós temos hoje no meio cristão uma conotação muito negativa com relação a esse termo, né? A gente até brinca, né, que fariseu é quase como que um sinônimo de hipocrisia hoje, né? Então a gente, quando quer xingar alguém, diz: ah, sou fariseu, né? Então eu queria pedir uma explicação um pouco maior ainda sobre esse grupo, de modo geral, porque temos esse lado e temos o outro lado em que dizem que eles contribuíram muito para uma reforma religiosa que houve na época dos Macabeus e também antes, né, no exílio babilônico, e também alguma explicação referente aos convertidos depois, até como o próprio apóstolo Paulo fala algumas vezes, né, que ele ainda era um fariseu, né, ele discorre várias vezes: eu sou um fariseu. Então, que tipo de implicação isso teria e como que a gente pode interpretar, talvez, de uma melhor forma esse grupo hoje? Então, de fato, você tem razão. A interpretação da comunidade, vamos dizer, religiosa, da cristandade de modo geral, vê a palavra fariseu como um xingamento, né? Uma maneira de você depreciar alguém. Você fala: esse cara é um fariseu, né? E os fariseus, os chamados perushim, né, que eram, digamos, os separados, na verdade, de todos os grupos religiosos que existiam, eram os melhores. Era o pessoal mais sério. Eu sei que talvez vocês não vão gostar muito, mas os fariseus eram a nossa cara, né? Era um pessoal que estava sempre indo para a reunião religiosa toda semana, era um pessoal que estava estudando a Bíblia direto, que estava decorando versículos. Vocês conhecem alguém parecido com isso, né? E tentando interpretá-los. A questão que os fariseus são criticados, principalmente no Evangelho de João, mas também nos outros evangelhos, exatamente porque deles é que se esperava o melhor. Essa é a razão que você tem a crítica. Então, quando você vê uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia, e que falta em muitos livros religiosos, especialmente os nossos, é a autocrítica. Então, apesar, né, de a Bíblia dizer: ó, Deus escolheu e agir na história de Israel e chama esse povo de seu povo como um tesouro particular, peculiar, os profetas criticam fortemente. Deus puxa a orelha de Israel, Deus puxa a orelha de Judá, e então isso também vai acontecer no contexto dos próprios discípulos da igreja primitiva. E a gente também não presta atenção. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver que a maioria dos que se convertem são fariseus, porque os fariseus estavam mais ligados ao estudo da Bíblia e à tentativa da interpretação. Então, não é só o caso de Nicodemos, a gente vai ver, né, outros que se convertem. Agora, quando nós temos a questão de Jesus conversando com alguns deles, aí você vê esse embate hermenêutico e a crítica que Jesus apresenta. Mas, de fato, a gente faz um caminho meio perigoso, né? Você faz uma generalização
de que como toda a realidade da tradição farisaica fosse representada por aqueles indivíduos. A mesma coisa acontece com os judeus, né? Quando você lê do Evangelho de João, que intencionalmente critica os judeus, assim como Isaías critica Israel, critica Judá, aí o pessoal faz uma leitura daquele termo étnica. Tá vendo? Todos os judeus são parecidos com os judeus que discordaram de Jesus em João, sendo que Jesus também é judeu, os discípulos também são judeus. Então, tem razão, os fariseus são criticados porque, no contexto judaico, eles são, digamos, o grupo mais sério e mais dedicado. Inclusive, todo o judaísmo antigo desapareceu. O judaísmo dos essênios e do pessoal do deserto, o judaísmo dos zelotes, o judaísmo dos saduceus, que estava ligado ao templo, o judaísmo que nós temos, rabínico, desenvolvido até os dias de hoje, com exceção dos caraítas, é um judaísmo derivado do farisaísmo. O judaísmo rabínico mantém a sua caminhada de construção, de reflexão, né, na Bíblia hebraica e na tradição, a partir das raízes farisaicas. Pastor, temos uma pergunta do grupo online. A pergunta é a seguinte: nesse mesmo sermão, que seria o Sermão do Monte, né, o Senhor Jesus vem fazendo um juízo baseado na interpretação errada dos mandamentos. Mas no capítulo 7, versículos 1 a 4, diz que não devemos fazer juízo. Por gentileza, me ajude a compreender a lógica de Jesus e qual é a verdadeira interpretação deste mandamento. Será que Jesus ele tropeçou no cadarço e fez juízo errado? Então, está falando de Mateus capítulo 7, né? O que diz de fato o texto? A gente precisa dar uma olhadinha aqui para confirmar direitinho o que a gente encontra lá em Mateus capítulo 7. Deixa eu ver aqui, que para a gente ler sem falha e não ter problema. Na verdade, com certeza, a questão do juízo, ela não é algo que aparece de maneira equivocada naquilo que Jesus apresenta. O texto, deixa eu ver, eu estou tentando localizar aqui, para ler o texto mesmo diretamente, mas não aparece aqui. Deixa eu só pegar aqui. Com certeza, a questão não é o julgamento indevido, o julgamento em si, mas o julgamento equivocado, né? Porque quando a gente lê Mateus capítulo 7, né, o que encontramos lá? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando a gente lê um texto bíblico, é sempre muito importante para entender, ver o que está em vista aqui. Então é muito comum a pessoa ler o texto como se o texto fosse uma afirmação generalizada sobre um assunto sem o contexto envolvido. Jesus claramente, no Sermão do Monte, está principalmente confrontando a maneira dos seus opositores religiosos. E o que produz aquele tipo de legalismo que esse pessoal tinha? Exatamente uma postura de juízo inadequado. Inclusive, a ideia é que você deve fazer o julgamento de acordo com a reta justiça. Jesus não está dizendo que ninguém pode criticar ninguém, que não existe parâmetro
para a gente poder dizer se uma coisa está certa ou errada, porque esse é o uso popular que nós temos hoje, né? Olha, o fulano fez isso, mas quem sou eu para julgar? Veja que 1 Coríntios, Paulo vai dizer, escuta, você viu o que está acontecendo no meio de vocês? Tem um sujeito aqui que está vivendo com a madrasta dele. E como assim? E vocês acham que está tudo assim? Vocês não estão, né, julgando isso adequadamente? Vocês devem resolver essa situação, não permitindo a continuidade do malfeitor entre vocês. Então, o problema não é de ter uma opinião, de estabelecer uma distinção se isso está certo ou errado, até porque Jesus está o tempo todo corrigindo perspectivas indevidas, e a mesma coisa fazem os apóstolos nas epístolas. O problema é quando você faz isso de maneira equivocada. Então você deve julgar de acordo com a reta justiça. Você não pode fazer um julgamento aleatório, arbitrário, subjetivo, mas não tem como você ver uma coisa absurda e falar, não, quem sou eu para julgar? O sujeito matou o outro, mas deve ter alguma razão, então não vou dizer nada sobre isso. Claro que isso não faz sentido. Pastor, boa noite. O senhor comentou ali anteriormente sobre essas duas dispensações diferentes da lei, né? Então a lei que é revelada primeiro ao povo de Deus, escrita, né? E aí após, então, na nova aliança, gravada em nossos corações. O senhor poderia também comentar um pouco, explanar um pouco sobre como isso funcionava num período anterior à lei escrita? Talvez no período dos patriarcas, como isso funcionava antes então da lei escrita e antes inclusive da habitação do Espírito Santo? Então, o texto bíblico não apresenta a realidade de que, bom, primeiro não tem como a gente falar sobre a lei no tempo dos patriarcas, que ela vem depois dos patriarcas, né? Você tem uma ideia de uma revelação de Deus e uma aliança de Deus que ele vai fazer com Abraão, com seus descendentes, e a gente tem uma certa distinção em quem está nessa aliança e quem não está. Mas não aparece a ideia de uma obediência a Deus por uma ação do Espírito. Na verdade, você tem uma descrição de uma ação do Espírito de Deus limitada, parcial no Antigo Testamento para funções e propósitos específicos da parte de Deus. É curioso, por exemplo, que aparece bastante a ideia dessa ação do Espírito em Juízes, né? O Espírito de Deus caiu sobre o fulano, veio sobre ele. A gente vai ver também na história toda do profetismo isso acontecendo. Mas não tem a ideia de que o Espírito está agindo de maneira permanente. O que você tem é a definição da vontade divina na aliança, na lei, e que aqueles que seguirem essas diretrizes de Deus serão abençoados, os que romperem terão desdobramentos negativos em relação a isso, e a história do Antigo Testamento vai mostrar que, de modo geral, o povo todo é reprovado. A gente não há um caminho que chegue na obediência. Na verdade, o povo vai falhando o tempo todo e Deus vai interferindo, impedindo a derrocada total. Até que se fecha essa situação ao ponto que o único justo que vai surgir na história é o próprio Jesus, e a partir dele outros justos vão surgir em função da realidade da nova aliança. Isso fica claro nos profetas, que começam a falar de uma espécie de ideia de que a era messiânica vai chegar com a ação diferenciada do Espírito. Por isso que Jesus, quando está na sinagoga de Nazaré, ele vai lembrar de Isaías 61, para dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu exatamente para trazer toda libertação, bênção, cura, porque o reino chegou. E vale a pena lembrar daquilo que é tão importante em Joel 2, versos 28 a 32, quando o pessoal
é abençoado por Deus depois da praga de gafanhotos, e eles vão ter agora o quê? Trigo, vinho, e os celeiros cheios. E aí Joel diz: vocês acham que isso é bênção mesmo? Que agora, né, que vocês vão estar com as condições de suprimento resolvidas, vocês não viram nada. Bênção mesmo é quando o Espírito Santo for dado, derramado sobre todo tipo de pessoa, homens e mulheres, velhos e novos, e até sobre escravos, servos, né? Por isso que quando chega o Pentecoste, isso é reforçado lá. E no mundo antigo, as pessoas imaginavam assim, pessoas especiais, geralmente poderosos, né, de destaque, homens sagrados ou reis e monarcas, essas pessoas têm um acesso diferenciado diante de Deus. Eles têm acesso, eles são meio divinos, ou são divinos inteiros, ou têm algum poder espiritual maior. Então, quando você chega no Pentecostes, você tem o que a gente chama de a democratização do Espírito Santo. Ele cai sobre todo tipo de pessoa, que traz uma espécie de igualitarismo na comunidade da fé, na sua relação diante de Deus. Então, nesse sentido, a nova aliança é extraordinária. Ela traz para nós uma dimensão da realidade, da presença, da habitação e do poder do Espírito que não tem igual anteriormente. E é exatamente tudo que acontece desde que Jesus vai e promete o Consolador e o Conselheiro, acontece pela ação e pelo poder do Espírito. A obra de Deus, a expansão, a conversão, tudo é pela ação do Espírito. Então nós não temos isso na antiga aliança. Por isso que temos uma plenitude, né, com a vinda de Cristo Jesus e do Espírito na nova aliança. Talvez teu contato com a cultura dos judeus possa ajudar. Qual é a preocupação dos judeus hoje com missões? Assim? Eu falo porque os muçulmanos têm isso muito sério, né? De converter outros ao Islã. E eu ouço muito pouco sobre isso em relação aos judeus, né? Aquela responsabilidade que eles teriam perante Deus, né? Então, o judaísmo atual, ele não faz nenhum tipo de proselitismo. É interessante isso, porque na época de Jesus isso acontecia. Lembra, Jesus até fala, vocês, escribas e fariseus, que até atravessam terra e mar para alcançar um prosélito. E, na verdade, nos tempos de Jesus, você tinha muita gente convertida ao judaísmo. Porque o que acontece? Quando os pagãos do ambiente do Império Romano olham para os judeus, eles começam a falar, pô, esses caras são estranhos, eles são diferentes, né? Primeiro é que todo mundo tem um templo cheio de estátua e deuses, e eles não têm nada. Eles têm um templo gigante em Jerusalém e não tem nada lá dentro, não tem nenhum lugar do mundo que existe isso. E se você falar e pensar em fazer qualquer coisa, os caras morrem e não deixam, né? E o imperador romano, todo templo pagão, ele colocava a estátua dele lá junto. E está tudo certo. Os outros povos aceitavam, misturavam. E os judeus, não, passa por cima do nosso cadáver, mas você não pode fazer isso. E aí o pessoal falava, peraí, que tipo de gente é essa? Depois, eles tinham costumes diferentes, regras de alimentação diferentes, não se misturavam com romanos, com gregos, e não estavam nem aí para pretensa superioridade romana, o que levava o pessoal a ter uma antipatia. Falava, mas o que esses caras acham que eles são? Quem é dono do mundo é César, Roma, todo mundo beija o pé dos caras e eles agora querem se achar grande coisa. Então havia uma antipatia muito forte com relação aos judeus e eles eram considerados problemáticos. E a questão é que a vitória que eles tiveram durante o período macabeu, né, nesse período dessa revolta do chamado período asmoneu, que trouxe uma certa independência aí desde o ano 140 a.C., depois que eles venceram os gregos, isso aumentou uma espécie de nacionalismo judaico muito forte,
que os romanos chegaram na Terra no ano 63 a.C. com Pompeu. E aí esses nacionalistas, né, aumentou-se muito essa expectativa de um Messias militar, e eles falavam, não, a gente um dia bateu nos gregos, a gente vai bater nos romanos também. Mas, nessa brincadeira toda, os pagãos olhavam e falavam, olha, a sinagoga funciona. Esse pessoal cuida dos órfãos, cuida das viúvas, eles têm uma relação, têm uma série de comportamentos éticos, os pagãos estão vivendo lá numa série de costumes práticos, os caras vão lá para as orgias, encher a cara, os judeus são diferentes. Então isso abre um caminho para que os outros se interessem pelo judaísmo. E nesse período começa a haver uma espécie de tentativa dos judeus de atrair pessoas para o judaísmo. Aí você tem o prosélito, que é um indivíduo convertido ao judaísmo, e você tem o temente a Deus, como Cornélio. Cornélio é um militar romano, como Lídia. E o que acontece? Eles vão enfrentar um grande desafio. Eles acham legal no judaísmo Deus único, acham bonito as regras de assistência social, o valor da família, mas quando começam com todos os detalhes cerimonialistas, eles falam, não, tá maluco, esse negócio não dá. E aí o que esse pessoal fica? Eles ficam amigos da sinagoga. Olha, eu acredito na lei dos profetas, no Deus único, mas entrar nesse esquema legalista eu estou fora. Por isso que a gente entende, quando Paulo começa a pregar e anunciar o evangelho e diz, olha, pessoal, vocês podem crer em Cristo, ter salvação, e vocês não precisam se tornar como judeus religiosos, não só a coisa vai pegar fogo, muitas dessas pessoas já estão meio que preparadas, como acontece com Cornélio, como os judaizantes ficam revoltados, porque eles vão dizendo, caramba, a gente está tentando fazer os caras pisarem no quadrado, e aí o pessoal agora veio, tipo, liberou, que história é essa? Então você percebe esse elemento. Agora, o que acontece? Com o crescimento da tradição cristã, a tradição judaica foi ficando cada vez mais fechada e exclusivista. Então, no decorrer dos séculos, os judeus até ainda, digamos, aceitavam prosélitos, convertidos, mas já de longa data eles chegaram à seguinte conclusão, que aquilo que Deus tem a dizer para Israel é exclusivamente de Israel. Não é para ser colocado para ninguém. E como é que ficam os outros povos? Bom, eles estão sujeitos a leis gerais de Deus que eles chamam, no judaísmo, de leis noéticas. São 7 leis básicas, você não adulterar, não matar, que são fundamentais, mas nenhum não-judeu precisa circuncidar, precisa guardar Shabat, precisa fazer essas coisas. E eles dizem o seguinte, Deus vai tratar cada um conforme o conhecimento que ele tem. Então, o judaísmo se fechou, não tem qualquer interesse e acaba sendo um particularismo ligado a uma tradição religiosa, cultural e étnica. Só que, ao mesmo tempo, o contexto judaico é um contexto de muita liberdade, discussão e conversa. Então, eu vou dizer para você que existem pelo menos 10 categorias diferentes de judaísmo. E dentro de cada uma delas tem muitas subdivisões. Então você vai encontrar até mesmo um judeu secular, totalmente secular, que diz, ó, nem sei se Deus existe, mas os princípios da lei são válidos para a vida. E o judeu ultra-ortodoxo, extremamente conservador, que não aperta o botão do elevador no Shabat e até pergunta se o queijo que ele vai comer, se ele pode comer, porque parece que tem queijo fermentado cujo micro-organismo vive no porco. Então, melhor não arriscar para a gente seguir a tradição direitinho. Finalizando, tem um negócio curioso. Poucos grupos judaicos fazem proselitismo interno. O mais famoso é um que segue um rabino famoso da Polônia,
que era chamado o Rebbe Lubavitcher, é de um grupo chamado Beit Chabad. E esse pessoal do Beit Chabad, eles vão atrás dos judeus meio devagar, que não estão nem aí, tentam, vamos dizer, fazer uma espécie de evangelização interna para puxar o sujeito para ser um sujeito observante. Então aí eles vão atrás, tem centros no mundo e ficam indo atrás do indivíduo para ver se ele se envolve. Mas eles não se interessam por pessoas que não são de tradição judaica. Inclusive, se qualquer pessoa quiser se converter ao judaísmo e ele for para um grupo ortodoxo e se apresentar, 3 vezes seguidas a conversão dele vai ser negada. Não importa o quanto ele tenha se consagrado, que ele tenha se dedicado, que ele tenha acertado, eles vão negar o tempo todo. Aí, se na 4ª vez o cara voltar falando, então parece que ele está querendo mesmo, aí eles começam a considerar. É um jeito de pensar muito diferente.